Vamos lá, pessoal. Chegamos aqui ao nosso segundo bloco e neste eu vou conversar com vocês sobre assuntos ligados à relação jurídica obrigacional tributária, a obrigação tributária. Vamos jogar aquela tagzinha na tela aqui, checkmate 5, AB tributário. Faz uma foto minha para postar no meu Instagram agora. Espera aí, deixa eu botar aqui. Essa orelha direita é a de abano, né? Minha orelha boa é a esquerda, Gabi. Não me zoa não, hein? Deixa eu botar o bracinho forte assim. Pá, vamos lá, galera. A foto da aprovação. Tome posse. Mais uma. Espera aí que eu não fiquei sorrindo. Vai ficar boçal no Instagram. Pronto. Quando acabar a aula e eu estiver correndo para pegar o catamarã ali para Niterói, eu vou postar essa foto correndo no Instagram. No meu Instagram, agora de noite. Só vale para quem está ao vivo. Quem está vendo em reprise, esquece isso. Eu vou postar no Instagram essa foto. E eu vou fazer um sorteio de uma bolsa de 100% para os eventos finais do Portal F3, aqueles eventos da última semana, lá quando a gente estiver na boca da prova, 24, 25, 26, 27 e 28 de junho, de segunda a sexta, o top 10. Aquele top 10 de administrativo, 8 horas seguidas de administrativo com Claudinha Molinaro. Top 10 de penal, 8 horas de penal com Isabela Leal. Top 10 de trabalho. Top 10 de constitucional com PB. Top 10 de tributário com PB. Cada dia, uma matéria. Na semana da prova é direcionamento, meu irmão. Então eu vou sortear o combo. Top 10. Uma bolsa de 100%. Para quem comentar, curtir e comentar a postagem no Instagram. Vocês vão ter que dar só o tempo de eu sair daqui, fechar, pegar meu terno que eu estava aqui gravando a aula da pós-graduação aqui, ó. Tava com esse terninho hoje aqui de tarde, botar a mochila nas costas, vou correr que nem um doido no meio da chuva aqui até a Praça 15 para pegar o barco. Quando eu chegar no barco, eu faço a postagem. Então, por volta de 9 da noite, eu vou postar. E aí vocês curtem e comentam. Deixa um comentário. O que vocês acharam do evento, do checkmate. E amanhã tem constitucional para acabar. E aí eu vou sortear. E amanhã, durante a aula de constitucional, eu anuncio o vencedor do sorteio de hoje de noite, tá certo? E quem ganhar vai levar uma bolsa de 100%. Ah, PB, eu já me matriculei. Não tem problema, você dá um presente a um amigo que não tem a condição financeira e você abençoa esse amigo. Deus lhe dá em dobro, tá certo? Tenha certeza disso. Vamos embora. A relação jurídica obrigacional tributária, ela é disciplinada lá no Código Tributário Nacional, nos artigos 113 a 190, 113 a 138. Obrigação tributária, artigo 113 a 138. É o título 2 do livro 2 do CTN. O CTN tem 2 livros, livro primeiro e livro segundo, parte geral e parte especial. O livro segundo tem 4 títulos. O título 2 é da obrigação tributária, do 113 ao 138. Primeiro assunto que eu quero revisar rapidinho com vocês aqui. Tudo bem? Galera, quem pode ser sujeito passivo na relação tributária? O contribuinte ou o responsável? Como é que eu chamo as duas modalidades de sujeitos passivos da relação tributária? Contribuinte e responsável. Quem é o contribuinte? Contribuinte é quem, em regra, é o sujeito passivo. Responsável é quem excepcionalmente é colocado pela lei no polo passivo. A regra é que o sujeito passivo será o contribuinte. Excepcionalmente é o responsável. Quem é o contribuinte? Contribuinte é aquele que pratica o fato gerador da obrigação e por isso tem que responder. Contribuinte é aquela pessoa que a lei diz, você, quando praticar o fato gerador da obrigação, tem o dever de pagar o tributo. Contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato típico. Eu auferi renda e a lei disse que eu tenho que pagar o imposto sobre a minha renda. Eu sou contribuinte. Eu recebi a herança, sou o herdeiro, eu pratico o fato, receber a herança, confirmei, recebi a herança, eu tenho que pagar o imposto. Contribuinte é aquela pessoa que tem o débito e a responsabilidade. Ele pratica o fato gerador do débito e por isso tem o dever jurídico de responder. Essa é a regra da vida, meu amigo. A regra da vida é, se você pratica um fato que gera uma dívida, é você que responde por essa dívida. Ou você acha normal você praticar um fato gerando uma dívida e outra pessoa ter que pagar a sua dívida. Ser responsabilizada por um débito que não gerou, que foi gerado por você. Isso não pode ser normal. Então a regra é que o sujeito passivo da relação tributária é aquela pessoa que pratica o fato que gerou o débito. E por isso a lei estabelece contra ela o dever jurídico do adimplemento. Essa pessoa que tem relação pessoal e direta com o fato típico, com o fato gerador da dívida, a pessoa que causa o débito fiscal, a pessoa que importa, a pessoa que ofere a renda, a pessoa que presta o serviço e a lei manda pagar o imposto porque ela praticou o fato gerador, ela se chama contribuinte. Contribuinte, portanto, diz o artigo 121 do CTN, é a pessoa que tem relação pessoal e direta com a conduta, com o fato que gera a obrigação tributária. Porque tem relação pessoal e direta,
ele é apelidado pela doutrina, e esse nome já caiu em prova, como sujeito passivo direto. Sujeito passivo direto da relação tributária. Agora, existe aquele outro que a gente chama de responsável legal. Quem é o responsável legal? É aquela pessoa que não praticou o fato gerador, mas recebeu por imposição da lei o dever jurídico de adimplir uma dívida que foi gerada por outrem. O responsável legal é alguém que não teve relação pessoal e direta com o fato típico, mas é indiretamente atingido pela lei que o obriga a pagar. Responsável legal é aquela pessoa que, não tendo relação pessoal e direta com a conduta, não se revestindo da condição de contribuinte, toma um murro na cabeça de cima para baixo, a lei vem e diz: pá, sacana você, miserável, pague a porra da dívida. Esse é o responsável legal. Quando Maria recebe na herança de seu pai R$1 milhão e se percebe no juízo que o pai devia R$100 mil de imposto de renda, Maria não gerou aquela dívida de imposto de renda, não foi Maria que oferiu a renda, mas a lei responsabiliza Maria para pagar a dívida do imposto de renda do pai, obviamente com os bens do próprio espólio, e ocorre a sucessão, a transferência da responsabilidade para Maria, em razão da morte de José, seu pai. Quando eu compro o imóvel de Joaquim, com 2 IPTUs atrasados, de 2017 e 2018, a dívida que era de Joaquim sucede para mim. E eu passo a ser o sujeito passivo, assumindo a responsabilidade jurídica. E eu passo a figurar no polo passivo. E se vier uma execução fiscal dos IPTU de 17, 18, 2017, 2018, eu, Pedro Barreto, agora em 2019 é que vou responder. E eu não pratiquei o fato gerador, eu não era o proprietário do imóvel em 2017, 2018. A dívida tributária sucedeu contra mim, que passei a ser responsabilizado por um débito que não gerei. Todas as vezes que a lei tributária estabelece que alguém tem o dever jurídico de adimplir dívida gerada por outrem, esse alguém que não teve relação pessoal e direta com o fato típico, que não causou débito, que não se reveste da condição de contribuinte, já que contribuinte é aquele que pratica o fato gerador, tem relação pessoal e direta com a conduta, esse alguém que é indiretamente atingido, recebendo a dívida deslocada para si de um fato gerador que não cometeu, é o chamado responsável legal. Como ele é atingido indiretamente pela lei, ele é apelidado sujeito passivo indireto da relação tributária, ok? Sujeito passivo direto, contribuinte, praticou o fato típico e responde. Sujeito passivo indireto, responsável legal, não praticou o fato típico, mas a lei mandou responder pelo débito, atingindo-o indiretamente. Sujeito passivo direto, contribuinte. Sujeito passivo indireto, o responsável. Quem define se na relação tributária o sujeito passivo é o contribuinte, é o cara que praticou o fato gerador da dívida, ou se é um terceiro responsabilizado, é a lei. É a lei que define o sujeito passivo da relação tributária. É a lei que diz se quem fica no polo passivo e, portanto, responde perante o fisco pelo débito é o contribuinte, aquele que praticou o fato gerador, ou se no seu lugar haverá outro com o dever jurídico do adimplemento, chamando-se de responsável legal ou sujeito passivo indireto, ok? Maravilha. Bom, sobre o sujeito passivo da relação tributária, vamos lembrar de uma questão que caiu agora na última prova, vai que ela se repete, a questão da tributação dos incapazes, dos menores. Gente, menores, pessoas que sejam pessoas físicas humanas civilmente incapazes, podem ser sujeitos passivos de relação tributária. Existe uma frase clássica que está no artigo 126 do CTN, que diz que a capacidade tributária, a capacidade para ser sujeito passivo na relação tributária, não depende da capacidade civil, não depende da imputabilidade penal. O penalmente inimputável, o civilmente incapaz, ele pode ser sujeito passivo de relação tributária. Meu filho Pedrinho, meu filho, pode ser sujeito passivo de relação tributária. Minha filhinha Laís pode ser sujeito passivo de relação tributária. Uma pessoa absolutamente incapaz pode ser sujeito passivo de relação tributária. Ok? Então, a capacidade tributária não depende da capacidade civil. Imaginem uma questão ligada ao IPTU. Gente, um imóvel no meu nome, que sou uma pessoa de 41 anos de idade, maior de idade, plenamente capaz sob a ótica civil, penalmente imputável sob a ótica penal. Eu sou uma pessoa na plena faculdade das minhas razões. Se eu tenho um imóvel de R$500 mil no meu nome, ao me manter proprietário desse imóvel, eu estou demonstrando poder econômico. Eu sou dono de um imóvel de R$500 mil. Eu não sou dono do imóvel porque tenho capacidade civil e imputabilidade penal. Eu sou dono porque eu me tornei titular pelo registro de um título, uma compra e venda, recebi por uma herança. Me tornei titular através do registro do título que foi o meio, né, a causa para a minha aquisição. Esse imóvel vale R$500 mil. Não é a minha capacidade contributiva para pagar o imposto, não é porque eu tenho faculdades mentais equilibradas. É porque eu tenho um imóvel. Se eu pegar esse imóvel e passar para o nome de minha filha ou de meu filho,
Meu filho, quando tinha 3 anos de idade, Pedrinho, quando tinha 3 anos de idade, minha mãe, a avó dele, lá na Bahia, quis dar um imóvel para ele. Minha mãe falou para mim e para minha esposa, vou dar um apartamento para Pedrinho, meu neto mais velho, meu primeiro neto, um homem, vou dar a ele. Vou passar para ele. Que eu morro, você e sua mulher já têm a vida estabelecida, é um presente que eu vou deixar para meu neto. E quando meu filho fez 3 anos lá em 2010, minha mãe foi lá e quis passar o imóvel para o nome dele. Eu pergunto a você, ela poderia doar o imóvel para ele? Pode, não sendo inoficiosa, pelo prisma civil, não tendo nenhum vício na doação de ascendente a descendente aqui? Pode, sem nenhum problema. E aí o imóvel foi para o nome de Pedrinho. O imóvel estava alugado para terceiro lá em Salvador, os aluguéis. Minha mãe falou, vou abrir uma conta poupança para ele e vou reverter para ele. Quando ele tiver maior de idade, é o dinheiro para ele pagar a faculdade dele. É o presente da avó. A avó estudou a vida inteira, é médica, trabalhou a vida inteira e quis dar esse presente para o netinho que ela ama. Maravilha, tomara que um dia você possa fazer isso também pelos seus netos. Aí eu pergunto, o que é que eu tive que fazer como pai, minha esposa como mãe, nós dois no compartilhado exercício de poder familiar sobre Pedrinho? Tive que cadastrar Pedrinho para tirar um CPF no Ministério da Fazenda. Pedrinho agora passava a ser titular de um imóvel e Pedrinho passava agora a ser titular de renda. A partir do ano seguinte, eu sabia que viria um carnê de IPTU em nome dele para ele pagar. E viria uma obrigação de declarar o imposto de renda dele, porque ele estava oferindo renda. Aí você vai dizer, mas o menino tinha 3 anos. Veja bem, não confunda agora as coisas, tá? Eu como pai, minha esposa como mãe, a gente tem o dever jurídico de praticar os atos em nome do interesse e no cumprimento de deveres imputáveis a ele. Quem tem que chegar lá e formalizar o pagamento, a declaração do imposto de renda é o responsável legal, ele é um incapaz, pela idade, 3 anos, um absolutamente incapaz, um menor absolutamente incapaz. Só que o pagamento do IPTU do imóvel dele, o pagamento do imposto sobre a renda dele, não tem que sair do meu patrimônio, do meu dinheiro. Ele tem dinheiro. O menor é o sujeito passivo. É irrelevante a incapacidade civil, gente. Um imóvel de 500 mil reais no meu nome ou no nome de meu filho, a riqueza é a mesma. Ele não tem mais nem menos riqueza do que eu, porque tem mais ou menos capacidade, porque é incapaz civilmente, eu sou capaz. O imóvel é o mesmo, o valor é o mesmo. Então, esquece essa porra desse coração paternalista na aula de tributário, cacete. Essa porra é dinheiro, caralho. Então, se o imóvel tem 500 mil reais de dinheiro nele, de moeda nele, não importa em nome de quem está, a moeda é a mesma, a expressão de titularidade de poder econômico, de capacidade contributiva é a mesma. Então, o menor que tem um imóvel em nome dele, que ofere renda em nome dele, ele é sujeito passivo. Agora, como ele é um menor, 3 anos, não sabe nem ler, cabe aos pais pegar o dinheiro dele e formalizar o pagamento. PB, e se eu e minha esposa não tivéssemos feito o pagamento, o que é que acontece? Execução fiscal contra ele. E ele vai sofrer uma execução ao patrimônio dele. Para de ter pena do menor. Tem menor que tem patrimônio maior do que o do pai, gente. Tem menino aí, menininha youtuberzinha de 10 anos que ganha $1 milhão por mês, porra. Ganha mais dinheiro que a família toda. Tem jogador de futebol de 16, 17 anos que ganha mais dinheiro que os pais, que os avós, que todo mundo junto. Tem patrimônio. Então, o menor é o sujeito passivo da relação tributária. A incapacidade civil é irrelevante. O que importa é a riqueza que ele tem. E se o menor de 17 anos tem 10 vezes mais patrimônio que o pai e que a mãe, por que você vai executar o patrimônio do pai e da mãe se o menor tem patrimônio? Entenderam? Então, na prova, a capacidade tributária independe da capacidade civil. O menor pode ser sujeito passivo. Um civilmente incapaz, relativamente incapaz, pode ser sujeito passivo. Ok? E se ele não pagar a dívida? E se os pais, se os responsáveis legais não promoverem o pagamento? Execução contra o patrimônio dele. Aí vem a questão que caiu na prova passada. E se na execução fiscal contra o menor, contra o incapaz, não se encontrarem bens para penhorar? Imagine que esse moleque tem um imóvel, imagine Pedrinho, meu filho Pedro, com 3 anos recebeu o imóvel, e passou a morar nesse imóvel com os pais, é bem de família. O único bem que ele tem é esse imóvel. E o dinheiro que estava na conta bancária gastou, acabou, surrupiou o dinheiro. Na execução fiscal contra ele não se encontram bens. O bem de família é impenhorável, não pode ser penhorado. Aí veja bem, atenção agora, pelo amor de Jesus Cristo, para não errar, essa questão cair de novo, que ela já caiu umas 4 ou 5 vezes na prova, para você não errar. Se a execução vier corretamente ajuizada contra o menor, e não se encontrarem bens dele, na impossibilidade de se cobrar, de se receber do menor, aí subsidiariamente eu passo a poder ir em cima do patrimônio dos pais. Mas somente diante da impossibilidade de receber do menor.
Porque se o menor é o sujeito passivo, o imóvel é dele, a renda é em nome dele, ele que tem que pagar. Os pais promovem o pagamento tirando o dinheiro do patrimônio dele. Mas se ele não tem, na impossibilidade, eu abro um caminho subsidiário em cima dos pais. E qual é a grande pegadinha, a particularidade dessa norma tributária? É que quando eu passo a responsabilizar os pais, eu não libero o menor, eu não substituo o menor. Os pais não substituem o menor no polo passivo, eles são colocados ao lado do menor e o menor continua preso no polo passivo, eles ficam solidários. Qual é a inteligência dessa norma? Lá do artigo 134, inciso 1 do CTN. Qual é a inteligência dessa norma? É que na hora que o CTN diz, na impossibilidade de cobrar e receber dos filhos menores, na impossibilidade, autoriza-se atingir o patrimônio dos pais, sem exonerar o menor. Abrindo um vínculo de solidariedade. Os pais passam a responder solidariamente com eles. Qual é a ideia? Vai que eu vou em cima dos pais, e os pais também não têm bens. E aí, um mês depois, o menor recebe bem no patrimônio dele. Então, eu não vou botar os pais para substituir, não tem substituição. Os pais não entram tirando o menor do polo passivo. O menor continua no polo passivo. E a responsabilidade preferencial é dele. Se ele ficar insolvente, subsidiariamente, se pode ir nos pais, sem substituir o menor, gerando vínculo de solidariedade. A partir de agora, quem tiver patrimônio aí exposto, o fisco pode pegar tanto dos pais como do menor. Tá claro? Então, na prova, os menores podem ser sujeitos passivos em relação tributária. A capacidade tributária não depende da capacidade civil, da capacidade penal, ok? Se o menor tem dívidas tributárias, é o patrimônio dele pessoal que responde preferencialmente. Na impossibilidade de receber cobrando dele, abre-se responsabilização subsidiária contra os pais, sem liberar o menor, não ocorrendo substituição tributária de um sujeito passivo por outro. E aí os pais entram no polo passivo, sem que o menor seja liberado, abrindo-se uma responsabilidade solidária dos pais com o menor. Próximo ponto, ainda dentro de relação obrigacional tributária. O princípio da inoponibilidade. Inoponibilidade, de inoponível, de não se opor. Inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Princípio da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Do artigo 123 do CTN, com a súmula 614 do STJ. Artigo 123 do CTN, com a súmula 614 do STJ. Princípio da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Se você abrir o artigo 123 aí agora, você vai ver. Salvo se a lei dispuser em contrário, salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares não se opõem à fazenda pública. Salvo se a lei quiser aceitar, os particulares não podem querer impor à fazenda, opor à fazenda o que eles combinam entre eles. O que eu pactuo com meus amigos, com as pessoas com as quais me relaciono, eu não posso querer que o fisco fique obrigado a acatar. Então, o que significa esse princípio da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública, salvo disposição legal em contrário? Significa apenas que tudo que os particulares combinam entre eles pode até ser válido, pode produzir efeitos entre eles, mas eles não têm a prerrogativa, o poder de querer impor que o fisco acate. Trazendo para o campo concreto. Se eu quiser combinar com qualquer de vocês, num contrato particular, numa convenção particular entre eu e vocês, que alguém de vocês aí vai pagar o meu imposto de renda em 2020, o meu IPVA em 2020 e o meu IPTU em 2020, em troca de eu fazer um treinamento personalizado, imagine que qualquer um de vocês faz uma relação pessoal comigo e eu falo assim, beleza, quer passar 30 dias treinando olho no olho comigo? Vamos lá, vamos sumir, eu e você. Vamos sumir 30 dias, isolado, você com o PB, olho no olho com o PB. Eu te lapidando, amigo, de lá, pá, pum, 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 30 dias, pá, pá, no vestiário, eu e você, meu irmão. O filhotinho de águia vai voar igual a águia master, meu irmão, daqui a 30 dias. Quer que eu te pague, professor, por esse treinamento? Quer que você me paga? Vamos acertar da seguinte maneira, você paga meu IPVA 2020, meu IPTU e meu imposto de renda. E em troca disso, eu lhe dou os 30 dias do que eu tenho de melhor dentro de mim, eu entrego para você. E te lapido, miserável. Vamos nessa? Vamos nessa. O contrato é válido. Agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma não prescrita. Usou-se um aqui na defesa em lei, né, forma livre. Não tem erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, simulação, não tem qualquer vício. O negócio jurídico é válido. E preste atenção. Se eu prestar o serviço e cumprir o que foi combinado no contrato, você está obrigado a me pagar. E sabe como é que você me paga pelo serviço que eu lhe prestei? Adimplindo o meu IPTU, meu IPVA e meu imposto de renda. Eu lhe pergunto, esse contrato é válido? É válido. Não fere a função social? É válido.
E ele gera direitos e deveres entre eu e você? Claro, porra, você se obrigou comigo a isso. Você tem que pagar o meu IPTU ano que vem, meu IPVA é meu imposto de renda, eu cumpri minha prestação, cumpra a sua. Agora, eu tenho um direito oponível a você. A você. Eu tenho um direito oponível a você. E não ao fisco. Quem deve ao fisco não é você, sou eu. Você deve a mim pagar a minha dívida ao meu credor. Aí, vira o ano. Estou surpreendido com 3 citações em execução fiscal, municipal, estadual e federal. O município me executando do IPTU, que você não pagou. O Estado me executando do IPVA, que você não pagou. União me executando no imposto de renda, que você não pagou. Aí eu pergunto, e agora? O que é que eu digo ao fisco? Eu vou dizer ao fisco que eu tinha um contrato registrado no cartório que dizia que você tinha que pagar. Cala a boca, rapaz, vai dizer porra nenhuma ao fisco, rapaz. A convenção particular não se opõe ao fisco. Você está achando o quê? Que o fisco tem que acatar o que eu combinei com você? Então, vem lá, a União cobrar contra mim o imposto de renda, eu vou dizer, você não sabe, eu combinei com a voinha. Minha avó disse que esse ano pagar meu imposto de renda, cobra de minha avó. Aí o fisco vai em cima de minha avó, tu não sabe, tem um netinho maravilhoso, agora que disse que vai pagar minha dívida. Irmão, o fisco não tem que ficar indo atrás do sujeito passivo que eu mando ele ir. O fisco cobra de quem a lei designa. As convenções particulares são válidas, produzem efeitos entre as partes, se opõem de um para o outro dentre os convencionantes, mas não se opõem à fazenda pública. Quando essa questão cai em prova, sempre é a mesma questão. IPTU, imóvel, locação. Locador celebra um contrato de locação com o locatário. E nesse contrato o locador vem e diz, querido locatário, durante os 30 meses dessa locação imobiliária residencial, você terá que pagar o meu IPTU que eu devo ao município. A minha taxa de lixo que eu devo ao município. E o locatário, ok, locador. Assina o contrato, desmembra a posse, o locatário vai morar. Pega as chaves e vai. O locatário não paga o IPTU, não paga a taxa de lixo, o locatário não paga porra nenhuma. O município vai executar quem? O locador, porra. O locador. O proprietário do imóvel é o sujeito passivo do IPTU. O locatário não é parte da relação tributária com o município não vai tributar o locatário. A lei mandou cobrar o IPTU do proprietário, do locador. Então o município vai cobrar do locador. Aí cai na prova. Pode o locador embargar a execução e alegar que não tem que pagar o IPTU, porque no contrato de locação o locatário aceitou esse dever jurídico? Embargar ele até pode, vai ser julgado improcedente. Alegar isso ele até pode, mas não vai ter êxito. Porque as convenções particulares não se opõem, não se pode impor ao fisco uma combinação particular, mudando o sujeito passivo que a lei fixou para a relação tributária, tá claro? Nessa historinha do contrato de locação, que é a que sempre cai repetidas vezes na prova. Qual é o desfecho dessa história? Se o locatário não cumprir o contrato e deixar de pagar o IPTU e as taxas, que no contrato ele assumiu a sua obrigação perante o locador, é uma obrigação locatícia. O fisco vai executar corretamente o locador vai ter que pagar o fisco porque a dívida é dele. É o locador que é inscrito em dívida ativa, é ele que é réu na execução, e ele vai ter que pagar. E se ele não pagar, o patrimônio dele vai ser atingido na execução. Agora, na esfera civil, cabe uma ação de regresso contra o locatário, fundamentada na quê? Na quebra do contrato, no inadimplemento contratual. É responsabilidade civil regressiva contra o locatário. Tá claro? Lembre, o locatário não é parte na relação tributária. Olha que questão interessante sobre a ótica processual. O município cobrou de mim, Pedro Barreto, locador, o IPTU do imóvel, que eu loquei a Maria, que é a locatária. Maria, por alguma razão, entende que o IPTU foi cobrado indevidamente. Maria pode ajuizar uma ação anulatória para pedir a anulação do lançamento do IPTU? Não, ela não é parte na relação tributária, o fisco não cobrou nada de Maria, velho. Maria está no imóvel por uma posse que foi concedida, desmembrada voluntariamente em razão da locação, o fisco não tem nada a ver com isso. Se Maria ajuizar uma ação anulatória, o PGM na contestação vai vir com a preliminar de legitimidade ativa. Não tem legitimidade para ajuizar a ação. Ela não é parte, o município não cobrou nada dela, o município nem sabe quem essa criatura é. Maria foi lá, cumpriu o contrato, pagou o IPTU. Ok, ela tem que cumprir o contrato, ela tem a obrigação de pagar. Ela paga o IPTU em nome dela? Não. O recibo vem em nome dela? Não, vem em nome do locador. Aí, por alguma razão, ela entende que esse IPTU não era indevido. Ou pagou 2 vezes. Ela pode ajuizar uma ação de restituição de indébito? Não. Ela não é parte. Quando o locatário paga o IPTU do imóvel alocado, ele está pagando dívida do locador, ele paga em nome e por conta do devedor, ele é terceiro interessado, ele não é o devedor. Então o locatário não tem legitimidade ativa para as ações de iniciativa do contribuinte, anulatória, repetitória, declaratória, para discutir o débito tributário. Ok? Súmula 614 do STJ. Vamos para mais uma no sujeito passivo das relações tributárias? Vamos lá? Responsabilidade tributária na fusão, incorporação, transformação,
e cisão de pessoas jurídicas. Responsabilidade tributária na fusão, cisão, incorporação e transformação de pessoas jurídicas. Ok? Como é que fica a responsabilidade pelas dívidas tributárias de uma pessoa jurídica quando ela entra num processo de fusão com outras? Quando ela é incorporada em outra? Quando ela se transforma em outra? Quando ela passa por uma cisão, dando nascimento a outras tantas e ela desaparece? Como é que ficam as dívidas tributárias que existiam no momento da operação societária? Então o tema é o tema do artigo 132 do CTN. Responsabilidade tributária na fusão, cisão, incorporação ou transformação. A regra que eu vou comentar agora, revisando, porque eu já dei isso nas aulas exaustivamente, é a regra do artigo 132 do CTN. Ok? Vamos lá. Como é que cai na prova? PJA, tá? Tem uma dívida de imposto de renda e tem uma dívida de IPTU no imóvel que ela tem. A PJA, que tem um imóvel, tem uma dívida de IPTU e tem uma dívida de imposto de renda. Ela resolve se unir com a PJB, que tem uma dívida de ISS, porque é uma prestadora de serviço, e uma dívida de PVA do veículo. E a PJA e a PJB resolvem passar por uma fusão. Na fusão de duas ou mais pessoas jurídicas, o que é que acontece? Todas aquelas que se unem no procedimento fusional são extintas. Nasce uma pessoa jurídica nova, maior e mais forte, resultante da conglobação, da fusionalidade das que deram ensejo ao procedimento. E todos os bens que eram das PJinhas que se fundiram e que se extinguem, sucedem para o patrimônio da nova PJ que nasce em razão da fusão. O que acontece com as dívidas tributárias? Vão todas para lá. Se a PJA tinha uma dívida de imposto de renda e tinha uma dívida de IPTU, e a PJB tinha uma dívida de PVA e DISS, e elas se fundem com a fusão, não existe mais A, não existe mais B, elas são dissolvidas regularmente. E nasce, a PJ, uma PJ nova, passa a ser responsável pelas dívidas tributárias de A e de B. Aquela dívida de ISS, de imposto de renda, de PVA, de IPTU, todas agora são da pessoa jurídica ok? Então, caindo na prova, todos os débitos tributários das pessoas jurídicas que se envolvem na fusão sucedem contra a pessoa jurídica nova gerada em decorrência da fusão. Beleza? Isso inclui os tributos, as multas, os juros, a correção monetária, não importa se é multa de mora por atraso, se é multa sancionatória punitiva por infração, por descumprimento de obrigação acessória, sucede a porra toda, não exclua nada. Caiu na prova, PJA, PJB, tinha a dívida dos tributos tal, mas multa de mora, multa sancionatória, juros, correção, fundiram-se, no que fundiu elas desaparecem, meu irmão, e nasce uma pessoa jurídica nova que leva todo o patrimônio, então as dívidas vão todas para ela, ok? É o mesmo que ocorre em relação às dívidas tributárias na incorporação. A PJBA, que nasceu de A mais B, a PJBA está crescendo, recebe uma proposta para ser incorporada na PJona, né? Alfa. A PJona Alfa, 100 vezes maior que a pequenina BA, resolve incorporá-la. BA estava com aquelas dívidas todas e gerou outras que não pagou. A partir do momento da incorporação, BA sendo incorporada em alfa, BA é extinta, a incorporada desaparece. E todos os ônus e bônus, ativo e passivo, se transmitem para a incorporadora. Então, caindo na prova, as dívidas tributárias de tributos, multas, juros, multa de mora, multa sancionatória punitiva, juro, correção monetária, tributo, impostos, taxa, a porra toda, que era da incorporada, a partir do momento da incorporação, essas dívidas se transferem, ocorre uma sucessão, a transferência da responsabilidade por essas dívidas para a grande incorporadora, que abocanhou a incorporada dentro de si. Tudo bem, meus amigos? Estamos juntos? Então, caindo na prova, as dívidas da incorporada sucedem integralmente para a incorporadora. PB incorporação e fusão é a mesma coisa? Claro que não. Na incorporação, a incorporada desaparece, a incorporadora continua viva, maior e mais forte, e não nasce pessoa jurídica nova. BA foi incorporada por alfa. Alfa já existia, alfa continua a existir, fica mais larga, porque incorporou BA dentro de si. BA desaparece e não nasce pessoa jurídica nova. A incorporação não cria pessoa jurídica, ela extingue uma e aumenta a outra. Na fusão, eu extingo todas as pessoas jurídicas envolvidas e crio uma pessoa jurídica nova que não existia. Não é a mesma coisa. Agora, alfa, enorme, resolve rachar. Vai cindir.
E da cisão de alfa surgirão beta e gama. Alfa estava com dívidas tributárias. O que é que acontece a partir de sua cisão? Beta e gama passam a responder solidariamente a um interesse comum de beta e gama nessas dívidas. Beta e gama faziam parte de alfa quando o fato gerador aconteceu. Elas têm um interesse econômico, jurídico, moral comum no pagamento das dívidas que elas, juntas dentro de alfa, geraram. Então, havendo cisão de uma pessoa jurídica e se constatando a existência de dívidas tributárias não pagas, essas dívidas sucedem solidariamente contra todas as PJinhas, beta e gama, resultantes da cisão. E na transformação, se eu tenho uma pessoa jurídica com uma forma, um regime societário X, e ele se transforma no novo regime societário Y, as dívidas, no fundo da mesma pessoa jurídica, continuam com ela sob o novo regime societário. Na transformação societária, eu não mudo de pessoa, eu mudo de roupagem, eu mudo de regime jurídico. Exemplo, muito comum, uma limitada, uma sociedade limitada foi crescendo, 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 virou uma SA. As dívidas tributárias que eram daquela velha limitada sucedem para a SA, que no fundo é a mesma pessoa, sob o novo regime jurídico estrutural e condutor das suas relações e da sua existencialidade. Então, na transformação, eu não mudo de pessoa, eu mudo de regime jurídico. Ok? A gente aprende isso estudando direito empresarial, direito societário. As dívidas sucedem para a transformada, oriunda da transformação daquela que se transformou. Beleza? Beleza. Bom, a última para fechar isso aqui. Responsabilidade tributária na aquisição de imóveis. Responsabilidade tributária na aquisição de imóveis, artigo 130 do CTN. Responsabilidade tributária na aquisição de imóveis, artigo 130 do CTN. Gente, se uma pessoa adquire o imóvel de outra, e existe, no momento da aquisição, um passivo tributário, existindo dívidas tributárias, no momento da aquisição, exemplo, eu vou agora comprar um imóvel de João, e João não pagou IPTU dos últimos 3 anos, não pagou uma taxa de lixo dos últimos 3 anos, não pagou uma contribuição de melhoria que foi cobrada ano passado, em razão de uma obra que foi feita e valorizou o imóvel dele. A regra, que tem duas exceções, que cai na prova, a regra é que o adquirente do imóvel adquire junto com o imóvel todas as dívidas tributárias devidas, menos as de taxas cobradas em razão do poder de polícia exercido sobre o imóvel. Fiscalizações no imóvel. Olha a regra, anote essa porra no caderno que isso pode cair na sua prova. A regra é que o adquirente de um imóvel, sobre o qual recaem dívidas tributárias não pagas e vencidas ao tempo da aquisição, a regra é que o adquirente do imóvel adquire essas dívidas com multas, juros, mas não incluindo dívidas de taxas cobradas em razão do poder de polícia. Taxas que foram cobradas do antigo proprietário em razão de fiscalizações exercidas no imóvel, em razão do poder de polícia. As taxas de polícia não sucedem. Uma taxa cobrada para retribuir os custos de uma inspeção sanitária, de uma fiscalização para poder renovar uma licença de funcionamento, uma taxa de polícia. A taxa cobrada em razão da fiscalização é personalíssima, ela é cobrável da pessoa que foi fiscalizada. Então, a taxa de polícia continua sendo cobrada contra o antigo proprietário. Se eu te vender um imóvel meu agora, com 3 taxas de polícia cobradas contra mim, atrasadas, essas taxas não sucedem contra você. Você leva meu imóvel, vai levar as dívidas atrasadas de IPTU, de impostos, de taxas de serviço, serviço de coleta de lixo, de contribuições, mas taxa de polícia não, ok? Então, cuidado na prova. Taxas cobradas em razão do poder de polícia são personalíssimas. Não sucedem contra o novo adquirente do imóvel, beleza? Então, qual é a regra? A regra que salva as taxas de polícia, as dívidas tributárias de impostos, taxas de serviços prestados no imóvel, contribuições de melhoria, sucedem junto com multas, juros e correção monetária contra o adquirente. Quais são as 2 únicas exceções? Que se caírem na prova, você vai marcar a letrinha que vai dizer que o adquirente adquire o imóvel. No dia da aquisição tem dívidas tributárias e as dívidas não sucedem. Não sucede nada. Quais são as 2 exceções à regra da sucessão do passivo fiscal para o adquirente do imóvel? Quais são os 2 casos que não sucede? A lei diz, viu a regra? Nesses casos não se aplica. Nesses casos o adquirente adquire o imóvel e não fica com a dívida. Primeiro caso, arrematação em asta pública. Arrematação em asta pública. Se eu vou a um leilão, arrematar um imóvel ali na asta, na praça, e dou o lance arrematatório e arremato o imóvel lá de 300 mil sendo leiloado. Maria executou João.
Penhorou o imóvel de João, que não é bem de família, poderia ser penhorado, levou para o leilão. O imóvel vale 300 mil. Eu chego lá como arrematante no dia do leilão e dou o lance. Meu lance é aceito. Dou o lance de 300 mil para poder arrematar o imóvel. Se constata que existe 10 mil de dívida tributária. Eu não tenho que, além de dar o lance de 300 mil, pagar por fora mais esses 10 mil. Quando eu dou o lance de 300 mil, dos 300 mil que eu entreguei, vai se retirar, antes de se pagar ao exequente, o valor da dívida tributária. A dívida tributária vai se subrogar dentro do preço do lance da arrematação. Então eu, como chego ali na qualidade de terceiro arrematante, tenho nada a ver com a briga do exequente com o executado. Eu não quero saber quem deve porra nenhuma a quem. Eu quero ir pro leilão para arrematar e sair dali com a carta arrematatória e no RGI me tornar proprietário do imóvel com um registro, cara. Eu não vou comprar uma briga que é dos outros, que não é minha. Eu cheguei ali como um terceiro legítimo a promover uma arrematação. Arrematei. Quanto vale aí? 300. Qual lance? 300. Dou 300. Alguém cobre? Não. Homologado o lance. Pum, espessa a carta de arrematação. Ah, tem 10 mil de dívida tributária. Tire os 10 mil dos 300 e pague a dívida. E se não deve pagar, foda-se. Cobra do antigo proprietário que foi executado. De mim não vai cobrar. Arrematante é blindado com a norma que exclui dele a responsabilização pelo passivo fiscal que recaía sobre o imóvel arrematado ao tempo da arrematação, ok? É o parágrafo único do artigo 130 que vai assegurar que a dívida tributária tem que se subrogar no preço da arrematação. Bom, qual é o segundo caso que alguém adquire o imóvel e não responde pelas dívidas tributárias pendentes no dia da aquisição? Isso ocorre quando você, na hora de adquirir o imóvel, e não tem mais nada a ver com a arrematação, uma compra e venda, vou comprar o imóvel de Maria. Vou comprar um imóvel de Maria que vale 300 mil, vou lá pagar 300 mil a Maria. Contrato de compra e venda, vou pagar em cash, contrato definitivo, vai nem ter pré-contrato, promessa porra nenhuma. Contrato definitivo, à vista, vou dar trezentão e vou pegar a escritura e vou para o RG registrar para me tornar proprietário com o registro da compra e venda. Aí me dá um estalo, cara, olha só, vale 300, você está fechando o contrato em 300. Se tiver qualquer dívida tributária aí, salvo de taxa de polícia, sucede contra você. Aí eu, Maria tem alguma dívida tributária aí, porque o imóvel vale 300 e eu vou pagar 300. Só que se tiver dívida tributária, a gente tem que negociar aqui para bater do preço. Porque do contrário, quando eu registrar a compra e venda e o imóvel passar para o meu nome, essa dívida passa a ser minha, regra geral. Aí imagine que tem 10 mil de dívida. Só que Maria me diz que não tem. E aí liga para o amiguinho dela lá na fazenda e diz assim, rapaz, oculte aí do sistema, vá. Dê um boot aí, tira essa dívida do sistema que ele vai aí consultar. Eu tenho certeza que ele vai, esse PB é miserável, ele vai aí e eu vou. Aí quando eu chego lá na Secretaria de Fazenda do município, na estadual, na federal, tudo bem, eu estou querendo comprar um imóvel tal, eu queria saber se existe alguma dívida tributária pendente. Essa informação é de utilidade pública, não é invasão de intimidade e sigilo, é uma informação compartilhável. Ok? Eu chego lá, o imóvel tal, matrícula, número tal, endereço tal, proprietário fulano de tal, tem dívida pendente, a administração tem que me informar. Porque se tiver dívida pendente, vai suceder contra mim a partir da minha aquisição. Eu tenho o direito de saber. Aí imagine que por um erro ou por má fé, a administração vai e omite a informação e não me diz que tem a dívida. Me dê uma certidão, por favor, aí. Claro, vem lá a certidão. Situação regular do imóvel. Me dá uma certidão de regularidade fiscal, de quitação fiscal, está tudo pago em relação ao imóvel. Eu vou acreditar, porra. O credor está me dizendo que não tem dívida? Aí cai na prova. Pedro adquire imóvel de Maria mediante compra e venda definitiva. Existe ao tempo da aquisição a dívida tributária, mas o município, consultado por Pedro, expede certidão negando a existência da dívida, dizendo que todos os passivos fiscais estão quitados no momento. Um ano depois, o fisco, percebendo que a dívida existe, quer cobrar de Pedro. Pode cobrar de Pedro? Nem fodendo. Não pode, amigo. Esquece, mano. Não pode. Eu adquiri o imóvel com a certidão expedida pelo fisco, um documento público dizendo não existe dívida. Então, aquele que adquire imóvel com certidão de nada consta, com certidão de quitação fiscal, está blindado pela certidão. PB, mas se existir a dívida, cobra de quem? Cobra da antiga proprietária, que foi quem gerou a dívida, no meu exemplo de Maria. O que eu quero que você entenda é que eu, você, qualquer pessoa que adquire o imóvel, que tem dívidas, em tese, a dívida vai suceder, salvo taxa de polícia, a regra é que vai suceder. Mas a fazenda, o credor diz que não é credor e me diz que não tem dívida, ele me faz acreditar que não tem a dívida. Ele não pode depois vir contra mim e frustrar a efetividade do meu direito de petição e de acesso à informação. Então, se ele constatar que existia uma dívida antes da minha aquisição, vai cobrar da antiga proprietária. E qual é a outra possibilidade para ele? Se provar que o servidor responsável pela emissão de certidão omitiu a informação com dolo ou para fraudar o erário, pode cobrar pessoalmente do servidor. É a responsabilização punitiva pessoal do servidor que omitiu a existência da dívida dolosamente ou fraudatoriamente.
Artigo 208 do CTN, um artigo importantíssimo, lá no finalzinho do CTN 208, que permite responsabilizar o servidor responsável pela emissão da certidão, na qual se omitiu uma dívida que existia, e essa omissão foi intencional, foi dolosa ou no esquema de fraude ao erário. Ok? Então, caindo na prova, qual é a regra geral? Eu vou adquirir o imóvel de alguém, as dívidas tributárias, salvo de taxa de polícia, sucedem contra mim. Ok? Quando é que essas dívidas que existem ao tempo da aquisição não vão suceder? Arrematação em asta pública ou aquisições com certidões de quitação fiscal de nada consta. Nessas hipóteses, quem responde pela dívida que existe e foi ocultada na certidão, já que o adquirente não vai responder a antiga proprietário, o antigo proprietário, ou se ficar provado em inquérito administrativo disciplinar o dolo ou a fraude do servidor responsável, ele responde pessoalmente. Maravilha? Maravilha. Vamos para um bloco final. Falar sobre crédito tributário. Tudo bem? Galerinha, antes de ir para o bloco final, se você não segue o Instagram do PB, é bom seguir, né, galera? Eu passo muitas informações muito bacanas e nessa reta final agora, 40, 45 dias para a prova, eu compartilho muitas dicas muito legais. Na prova passada, que foi no dia 17 de março de 2019, entre o final de fevereiro, carnaval, e o dia da prova, só nas dicas que eu postei no meu Instagram, eu fechei quase 15 questões que caíram na prova, mas é igualzinho, do jeitinho que caiu. Então, até a prova, acompanhe meu Instagram. E se você vai fazer segunda fase em tributário ou constitucional, não precisa nem dizer, né? Sabe que eu fecho a prova toda para você na segunda fase. Você sabe disso, eu sei que você sabe, não vou ficar aqui me promovendo. Você sabe que eu fecho a porra da prova toda. Isso há 57 exames, há 19 anos. Continue comigo até o final da segunda fase. Beleza? Então, ó, segue Pedro Barreto. Barreto com 2T, não esqueça, senão você não me acha. Pedro Barreto, Portal F3. É só seguir. E você vai me acompanhar até o final da prova. Vira e volta, eu vou estar dia sim, dia não, intensificando mais um pouquinho quando chegar mais perto da prova, postando dicas escritas e dicas em vídeos curtos de 1 minuto. Porra, dicas que às vezes matam no alvo a questão para você. Tamo junto? Vamos ao bloco final.